Flamengo podendo arrecadar 590 milhões ou mais? Felipe Luiz faz pedido e é atendido. Flamengo emprestando jogadores. Que jogadores é essa? Que história é essa? Balão no Corinthians. José Boto vendo como é o Flamengo. Aquilo que é pequeno em outros clubes, no Flamengo se torna gigante. E o português começa a trabalhar internamente em contratações de jogadores e, ao mesmo tempo, resolvendo os pepinos. Orçamento para 2025 aprovado por unanimidade. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos começar falando aí. Flamengo aí aprovou o seu orçamento. Foi feita uma expectativa, uma estimativa e tudo mais, e aí o presidente BAP mandou para o Conselho aprovar. 1,5 bilhão é a expectativa. O faturamento bruto do Flamengo para a temporada de 2025. Porém, com um superávit de 180 milhões. Porque tem despesa de pagamento de jogadores, os salários dos nossos jogadores, os pagamentos das contratações feitas anteriormente, de fornecedores e tudo mais. Então, aí juntando uma coisa e outra, o Flamengo espera arrecadar aí brutamente 1,5 bilhão. Também é colocado nisso bilheterias, bares lá no Maracanã para poder fazer vendas de camisa, os direitos de transmissão, tudo isso aí. Tudo isso aí. Premiações das competições, mas com um detalhe. Essa arrecadação de 1 bi não está descrito a premiação do Super Mundial de Clubes. A gente já tinha trago isso aqui alguns vídeos atrás e foi confirmado. Por quê? A FIFA só paga após 6 meses, de 4 a 6 meses, os valores. Então, o valor que a FIFA vai pagar ao Flamengo pela participação, se o Flamengo vencer jogos na fase de grupos, se o Flamengo for passando por fases, esse dinheiro vai aumentando. Então, o Flamengo, para esse orçamento, esses valores da FIFA para o Super Mundial não entrou. Esse valor só vai entrar para o orçamento do ano que vem. Olha, tão gigantesco é a previsão do orçamento do Flamengo. Olha que gigantesco. Bom, nessa situação, está colocado aí que o Flamengo vai ter aí algo em torno de 30 milhões de euros para contratação. E, porém, também precisará vender jogadores. É claro, vai depender da venda que for feita. Por exemplo, o Flamengo espera aí uma venda de algo em torno de 40 milhões de euros ou mais só pelo Wesley. Mas a gente sabe que tem sondagens pelo Matheus Gonçalves, não é descartada a possibilidade da saída do Lohan, que nesse começo de ano quase se transferiu lá para o CSKA Moscou. Sondagens aí, e teve propostas oficiais pelo Gerson. Então, esses valores de arrecadação de jogadores pode superar aquilo que o Flamengo espera, porque tem uma estimativa, isso acho que eu não consegui buscar, ver aí informações e tudo mais, mas é algo em torno aí de 170 milhões de reais em vendas de atleta.
Então o Flamengo aí precisará vender para que esse orçamento seja batido, tá? Mas no meio do ano, esse orçamento pode passar por uma revisão aí de adequação e tudo mais. Lembrando, temos o Super Mundial de Clubes no meio do ano, de 15 de junho a 13 de julho. Tá? Então, o orçamento aprovado aí, vamos ver se seremos capazes aí de cumprir o que foi colocado, né? Acredito que sim, e tudo mais. Vamos já falando, mudando de assunto, vamos falando aí agora de pedido atendido para Felipe Luiz. O Felipe Luiz no começo do ano pediu. O Flamengo encaminhou e tudo mais, mas agora praticamente sacramentou. Guilhermo Varela permanecerá no Flamengo aí até dezembro de 2027. Felipe Luiz vê no jogador um grande complemento para aquilo que ele entende que vai ser o time do Flamengo. A vontade, a virtude é essencial para o grupo. O Varela aí, quando precisou, jogou improvisado na lateral esquerda, não comprometeu, e a gente sabe, ele não é tão ofensivo quanto o Wesley, mas defensivamente todo mundo sabe que ele é muito bom. Então assim, o Felipe Luiz pediu e o Flamengo chegou em um denominador comum e nos próximos dias aí vai ter aí assinatura de contrato. Flamengo cumprindo à risca aquilo que ele tinha planejado. Renovação do Gerson, aí agora a renovação do Guilhermo Varela. Tem a pendência aí do Matheus Cunha, que o Flamengo já colocou, já chamou para conversar e está resolvendo algumas arestas para a gente ver. Infelizmente o Cleiton, seus empresários decidiram que não terá renovado o contrato aí do Flamengo, né, do jogador, que entende que o jogador precisa de minutagem, o jogador não vem jogando e tudo mais. Então, vê aí que o futuro do atleta é longe do Flamengo. Lembrando, Matheus Cunha e Cleiton têm contrato se encerrando agora no dia 31 de dezembro. Vamos aguardar para a gente ver aí. Bom, mudando de assunto, mas não fugindo aí da linha de raciocínio, o Flamengo aí emprestando 3 jogadores. Mas espera aí, não é para clubes de fora, é para o próprio Flamengo. Tá? O Flamengo aí está emprestando o Wallace Ian, João Vitor e Joshua para o Sub-20 do Nuno Campos. Isso mesmo, para integrar aí o elenco do Sub-20 para as competições, para a competição do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro, aqui em Minas Gerais, às 16 horas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai passar aí no YouTube, no canal da TV Cruzeiro. Então aí, quem puder assistir esse horário aí, se não estiver trabalhando ou algo nesse sentido, às 16 horas aí, ligar aí na Fla Cruzeiro e acompanhar aí Flamengo, Cruzeiro e Flamengo pelo Sub-20. O Flamengo o Felipe Luiz faz esse movimento para fazer com que o Nuno Campos aí consiga moldar os jogadores da maneira que o time principal precisa e vai utilizar os jogadores. Tá? Então, assim, Joshua, João Vitor e o Wallace Ian voltaram aí para o Sub-20. Vamos mudando de assunto? Vamos mudar de assunto agora. Flamengo aí chamou Nico de la Cruz para uma conversa e procurou saber do jogador aí se ele está insatisfeito, até onde é colocada essa história da esposa dele falar que o Nico voltaria para o River Plate ou no meio do ano, ou no final do ano, ou em algum momento, se ele estava insatisfeito, como era e tudo mais.
ele falou aí que a fala da mulher foi tirada de contexto. Só que na verdade não foi tirada de contexto. Tá aí o podcast que ela participou, basta procurar lá que você vai ver ela falando nítida, clara e nitidamente, que o jogador vai voltar para o River Plate, ou no meio do ano, ou no final do ano. O Nico deixou claro que não está insatisfeito, pelo contrário, está muito satisfeito, se sente valorizado e tudo mais. Vamos aguardar. Mas existe aquele detalhe também. Se quiser sair, pode sair. O Flamengo teve que ir lá pagar a multa. E o Flamengo vai usar reciprocidade com o River Plate. Não é mentira que o Gadiardo quer o Nico de la Cruz, sonha em ter de volta o Nico de la Cruz no River Plate. Isso não é mentira, ele não esconde de ninguém. Várias declarações dele na imprensa argentina deixando claro isso. Que desde quando o Nico saiu, o River Plate não conseguiu achar um jogador da maneira que é o Nico de la Cruz. Só que aquilo que eu falei, volto a falar de novo. O Flamengo vai usar a reciprocidade com o River Plate. O River Plate é conhecido como Milionários lá na Argentina e tudo mais, beleza. Mas para contratar o jogador, vai ter que vir aqui e pagar a multa rescisória do atleta. Caso contrário, não tem nem conversa. Então o Flamengo também está tranquilo. Se tem alguma movimentação aí por debaixo dos panos, porque assim, a declaração do Nico a gente tem que acreditar porque é um jogador. Mas a gente sabe, o que hoje é verdade dita hoje, ela é desmentida amanhã. E o que é mentira hoje se torna verdade amanhã. Então, isso aí no futebol é normal. É normal. Então, a gente vai ver. Só que uma coisa é certa. Para tirar o Nico de la Cruz, para voltar, o River Plate vai ter que pagar a multa rescisória. Senão, não tem conversa. Ele tem contrato, mais 3 anos de contrato. Então, o Flamengo está tranquilo aí. A multa não é baixa. Então, se ele quiser vir aqui, o River quiser vir aqui pagar a multa, o jogador quiser sair, aí já é outros 500. Outra história. Tá? Então o Boto aí teve essa reunião e aí escutou da boca do jogador que não tem satisfação, que ele está muito contente, né? Como eles mesmos falam, contento, né? Então, tranquilo. Vamos aguardar para a gente ver cenas dos próximos capítulos no decorrer aí da temporada. Continuando aí através do José Boto aí começando a trabalhar mesmo e vendo como é o Flamengo. Aquilo que pode ser uma coisinha pequenininha no Flamengo toma uma proporção gigante, né? E o José Boto aí com o departamento de scout lá com o André, que ele trouxe, que é o seu homem de confiança no scout aí, dando uma rasteira no Corinthians, isso mesmo. Estamos falando aí do meia de 18 anos, Bruno Xavier. O jogador pertence aí ao Atlético aqui de Minas Gerais, de São João del Rei, e estava emprestado ao Corinthians. O Corinthians demonstrou interesse no atleta, porém não cumpriu aquilo que estava em acordo. E aí o Corinthians, todo mundo sabe a situação dele de não pagar ninguém e tudo mais. Isso aí meio que pesou para o Atlético. E aí o José Boto, com o departamento de scout, viu no jogador aí uma boa opção e fez a proposta lá, conversou com o Atlético e uma proposta de empréstimo com 1 ano de duração. Se o Flamengo se interessar na compra do jogador, o Flamengo pode adquirir 80% do atleta por 1,5 milhão de euros. Então aí Bruno Xavier irá integrar ao elenco sub-20 do Flamengo. O Flamengo aí vê uma expectativa muito boa no jogador. Os números deles são interessantes. Bom, para a gente finalizar o vídeo, Flamengo aí fazendo uma pressão na Libra, e se não conseguir ser atendido, para esse ano não acredito, porque teria que rescindir o contrato com a Globo, e o contrato muito forte, muito alto e pesado, tá? Mas o Flamengo fazendo uma pressão aí na Libra, para rever aí a sua porcentagem, tendo em vista
a assinatura do ex-presidente Rodolfo Landim foi muito prejudicial ao Flamengo. Para vocês poderem entender, a percentual na Libra do Flamengo de audiência e tudo mais, só o Flamengo é 37%. E o Flamengo, nesses 37%, que trabalha. E o Flamengo veio aí com pay-per-view, que em 2023, 2024, arrecadou só com pay-per-view 292 milhões de reais. Só com o pay-per-view e os direitos de transmissão, 292 milhões de reais para o território nacional. O Flamengo aí quer aumentar o valor da Libra. O contrato, para ser rescindido com a Globo, a multa é muito alta. Então pode ser que isso não aconteça para agora. Só que daqui 1 ano e meio, 2, vai ter uma nova negociação, visando aí os próximos 5 anos, porque esse contrato da Libra agora é de 5 anos. Então vai até 2029. Daqui 1 ano e meio, 2, eles vão sentar de novo para conversar. E aí é onde entra o que o Flamengo quer. Se a Libra não atendeu que a reivindicação do Flamengo, que o Flamengo fez, agora o Flamengo não quer somente os 40 milhões que a Libra está dando para o Flamengo, né, que isso aí foi colocado na reportagem do Rodrigo Matos, que está dando e o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer arrecadar aí algo em torno de 250, 260 milhões. Agora eu não me recordo dos valores, a gente até inclusive falou isso aqui nos vídeos. O Flamengo aí vê esses valores aqui de 292 milhões, mais algo em torno que o Flamengo espera arrecadar só esse ano, com direitos de transmissão para fora, 150 milhões, só nessa brincadeira aí dá 442 milhões de reais. Mas as publicidades que o Flamengo vai poder usufruir, se não for atendido, em questão lá na Flamengo Live, Flamengo TV Live, as publicidades igual a Globo tem, do Itaú, de não sei o que, das casas de aposta, que ela faz lá as propagandas nos intervalos, até mesmo durante os jogos, o Flamengo espera aí arrecadar 590 milhões, até mais. E por isso o Flamengo não vai abrir mão daquilo que foi pedido para a Libra. Se agora o Flamengo vai ter esse prejuízo, porque tem um contrato firmado aí com a Globo e tudo mais, e o contrato, a multa é muito alta, e neste caso o Flamengo pagando, teria um prejuízo gigante, que aí ele teria que remexer no orçamento e tudo mais, o Flamengo espera aí que a Libra ou atenda agora ou depois, ela vai ter que negociar sem 37% de audiência. E aí a pressão é jogada toda ela para cima da Libra. Se inscreveu? Assinou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Compartilhou? Comentou? Dá essa moral pra gente, nos ajuda aqui no engajamento no YouTube. Quanto mais like e comentários tem no vídeo, mais o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório. E aí continua entregando para mais rubro-negros na plataforma. E você que já é inscrito, muito obrigado. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilha, ajuda e ajuda muito o nosso crescimento. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.